Bem, aqui a gente tem análise de mais uma questão do Enem 2012. E o enunciado diz: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, aí ele me dá a fórmula molecular C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Bem, dados do problema, do enunciado, do texto, ele me dá a massa molar do gás carbônico, 44 gramas em cada mol, por mol. E também a massa molar do butano, C4H10, 58 gramas em cada mol, por mol. E as alternativas, nota que a unidade de massa está em quilogramas, enquanto massa molar está em gramas. Então, cuidado com isso, olha o detalhe. Segunda coisa importante que a gente já vem falando há muito tempo, né, é que a banca de química do Enem, ela adora o tema meio ambiente. Então, mesmo sendo uma questão de cálculo estequiométrico, eles não deixaram de tocar no meio ambiente, na emissão de gás do efeito estufa, gás carbônico. E aí a gente começa a nossa resolução. Então presta muita atenção, que é muito simples. Tudo isso aqui você já sabe. Então a gente vai desenvolver o raciocínio. Primeiro passo é mostrar, já que ele está falando em queima de gás de cozinha, ó, queima do gás de cozinha, eu vou queimar o butano. E queima nada mais é do que a reação do butano com A2. Esqueçam os índices da frente. É porque já está equilibrado. Depois a gente vai equilibrar. Então, ó, queima é o quê? O butano mais O2. Toda combustão, cuidado, ó, ele fala aqui em combustão completa ou combustão total. Toda combustão completa ou total vai te dar como produto, o composto orgânico, vai te dar como produto CO2 mais água. Então, quer dizer, C4H10 mais O2 produz CO2 mais água. E agora eu vou equilibrar. E para equilibrar, eu vou relembrar lá a aula de equilíbrio de equações químicas. E a gente deu um macete para não se perder. Lembra da palavra macho, onde o M do macho é o metal, não é o caso aqui que não tem, combustão não tem metal de composto orgânico. O A do má é a metal, também não existe aqui, existe, mas não é o que eu quero. Depois o Xô, o carbono, o C, pertence ao carbono, que vai ser o primeiro a ser equilibrado. Depois no Xô eu tenho carbono H, segundo é o H, hidrogênio, e Xô, O, terceiro e último é o oxigênio. Então, primeiro no meu equilíbrio eu vou ver os átomos de carbono, no reagente no produto. Depois vou ver os átomos de hidrogênio, reagente e produto. E, finalmente, os átomos de oxigênio. Então, para começar, carbono, reagente tem 4. Como aqui só tem 1, tá vendo aqui? Eu vou multiplicar toda a molécula por 4. Lembrando que quando eu multiplico, coloco esse índice aqui na frente, ele está multiplicando tanto o carbono quanto o oxigênio. O que me interessa agora é carbono. Tem 4, produto, tem 4 reagentes, está equilibrado. Macho, H, hidrogênio, só tem aqui, tem 10. No produto, só tem na água, tinha 2. Quanto eu multiplico esses dois para dar 10? 5. 5 vezes 2, igual. Tem 10 aqui agora, tem 10 aqui. Lembrando que esse 5 multiplica o hidrogênio e multiplica o oxigênio. E, finalmente, o oxigênio. Aqui eu tenho 2, que é isso por enquanto. Aqui eu tenho já 8, com 5 vezes 1, 5, 8 e 5, 13. Como aqui é O2, eu não vou botar a
6,5. É mais fácil botar 13,5 de O2, porque quando eu cortar 2 com 2, vai ficar 13. Então, aí está equilibrada a minha equação. Eu tenho 1 mol, já que ele fala em massa, eu não posso falar em molécula, uma molécula para 4 moléculas. Então, eu tenho 1 mol de butano sendo queimado, ou seja, reagindo com 13/2 mols de gás oxigênio, produzindo 4 mols de gás carbônico e 5 mols de água. Então, para cada mol de gás carbônico, eu tenho 4 mols de CO2 e 5 mols de água sendo produzidos. Então, eu botei aí o seguinte: 1 mol de butano, 4 mols de gás carbônico. Por que eu só peguei esses dois e deixei de fora a água e o oxigênio? Porque o problema só toca no gás carbônico e no butano. Repara que ele quer saber, a partir do slogan, né? Uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos, quanto de butano você tem que deixar de queimar por dia para economizar aquele 1 quilo, para deixar de emitir 1 quilo de CO2 por dia. Então, ele só fala no gás carbônico e metano e butano. Portanto, eu só pego aqui, ó, só me interessa na equação de combustão equilibrada, eu tenho que tirar da equação equilibrada o que me interessa. O butano e o gás carbônico. Butano, eu tenho 1 mol, aí botei aqui 1 mol de butano. Gás carbônico, eu tenho 4 mol, olha aqui. Então, eu botei aqui 4 mols de CO2. Só que ele fala em massa. Eu não vou trabalhar com mol. Eu tenho que transformar mol em massa. Eu sei que 1 mol de gás carbônico corresponde a 44 gramas. Eu sei que 1 mol de butano corresponde a 58 gramas. Como aqui é 1 mol, eu já, direto, substituo 1 mol de butano, 58 gramas. 1 mol de CO2, ó, 44 gramas. Eu não tenho 1 mol só. Quantos eu tenho? 4 mols. Então, é 4 vezes 44 gramas. Aqui já deu direto, porque eu trouxe daqui 58 gramas. E aqui, 4 vezes 44 vai dar 176 gramas. Só que lembra aquele detalhe? Aqui, ó. As alternativas trazem a massa na unidade unidade de massa em quilogramas. Então, eu já transformei. Como é que eu transformo 58 gramas em quilogramas? Dividindo por 1.000. Ou seja, andando 3 casas para a esquerda. Aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3. 0,058 quilogramas. Lembra que eu já fiz a conta de cabeça, deu 176, 176 gramas? Divide por 1.000, 3 casas. 1, 2, 3. 0,176 quilos. 0,058 quilos, 0,176 quilos. Em outras palavras, quando eu queimo 0,058 quilos de butano, eu produzo 0,176 quilos de gás carbônico. Se eu quero 1 quilo de gás carbônico, quanto de butano eu tenho que queimar? Veja bem, isso aqui para o meu raciocínio matemático, mas a questão não é essa. Quando eu faço isso aqui, a minha resposta é a quantidade em massa de butano que eu tenho que deixar de queimar para não emitir naquele dia ou reduzir em 1 quilo a emissão de CO2. Então, é como se eu fosse produzir 1 quilo. Então, eu tenho que saber a massa. Então, aqui, 1 mol produz 4 mols. Está aqui 1 mol, 4 mols. Em quilos, 0,058 quilos, produz 0,176 quilos. Para produzir 1 quilo, quanto de butano eu tenho que usar? Z. Isso aqui é uma regra de 3, direta, né? Ó, isso vezes isso é igual a isso sobre isso. Ou, é isso vezes isso. Então, eu tenho que Z vai ser igual a 0,058, já que aqui é 1,
dividido por 0,176, o que vai dar como resposta 0,33 kg de butano. Então, para reduzir diariamente 1 kg da emissão de gás carbônico no meu gás de cozinha, quando eu vou cozinhar, eu tenho que reduzir 0,33 kg de butano. Ou, se quiser, 2, repara, 1, 2 deu 33, 3 vai dar 330 gramas de butano. Só que ele não quer, ele quer em quilos. Então, essa é a resposta. Letra B está aqui para vocês. Lembra que sempre vai ter a resposta lá, que não é o meu interesse. O interesse é você chegar na resposta com certa lógica, com certo raciocínio, sabendo passo a passo o que você está fazendo. E aí fica fácil qualquer questão. É o que eu sempre falo, essa questão não vai cair mais. Mas a ideia da questão, ela pode se repetir e você vai ver, a gente analisa para você, dentro do nosso trabalho, todas as questões do Enem, desde 2010 até 2016. E nessa análise você vai ver, tá, que várias questões são repetidas. Então, quer dizer, você tem que ficar ligado também nisso. Por isso que é importante refazer todas as questões que a gente está colocando para vocês, do Enem, desde 2010 até 2016. Todas as questões de química dessas provas, a gente está analisando com vocês, discutindo, dando dicas, dando atenção nos detalhes, mostrando ou por análise, ou por figura, ou por gráfico, ou passo a passo, qual é o desenvolvimento do raciocínio que vai te levar a uma resposta clara e objetiva, sem dúvida nenhuma. Tranquilo, gente boa? Então já viram que todas as nossas questões são feitas dessa maneira, para você, quando sair dessa página, sair tranquilo, sabendo que aprendeu tudo que a gente tentou, ou melhor, que a gente mostrou para vocês. Valeu, gente boa, grande abraço, até a próxima questão.